Avivamento não é descer a rua com um grande tambor, mas é subir ao Calvário com um grande choro. Essa é uma das frases mais memoráveis dos últimos tempos a respeito do movimento chamado avivamento espiritual. Não se sabe muito bem ao certo quem é o autor desta frase, mas ela é atribuída a um dos maiores evangelistas do tempo moderno, o grande servo de Deus, o pastor Billy Graham. Eu quero, a partir deste vídeo, falar com vocês sobre as 3 dimensões do avivamento. Eu vou dividir esse vídeo em 3 pedaços, em 3 partes. E para isso eu quero utilizar um texto muito conhecido de nós todos, que é o Salmo 133, versículo número 2. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Alguns símbolos estão intimamente ligados com a palavra avivamento, e o óleo é um deles. O óleo chamado de unção, nas páginas da Bíblia Sagrada, era utilizado no Antigo Testamento com 3 principais objetivos. Primeiro, o óleo era utilizado para consagrar, separar reis, sacerdotes e profetas. Este óleo é o símbolo, é a marca do Espírito Santo na vida das pessoas. É como se você estivesse dizendo: este ungido, esta coisa ungida, ela é separada, ou seja, ela é para uso exclusivo de Deus. Então nós entendemos a partir daí que aqueles que possuem a unção do Espírito Santo deveriam ser pessoas separadas para o serviço de Deus, uma consagração, um estágio quase que absoluto e totalitário de consagração diante do chamado do seu Deus. Nas 3 dimensões de um verdadeiro avivamento, este texto do Salmo 133, versículo 2, aponta a primeira delas, que é o óleo derramado sobre a cabeça. A palavra cabeça, ela vem do original hebraico, da língua hebraica, e aparece lá como o termo rosh, e significa origem, início, começo. É na cabeça onde estão os pensamentos das pessoas, é onde tudo começa aqui. Às vezes, quando você olha para um grande edifício, uma grande construção, você olha, repara e diz: nossa, que estrutura, que coisa extraordinária, que prédio bonito, que edifício bem construído. Mas o que muitas das vezes as pessoas não se lembram é que toda aquela gigantesca estrutura, ela nasceu de uma ideia, ou seja, na cabeça de alguém. Todas as coisas, objetos que a gente utiliza nos dias de hoje, um dia eram apenas pensamentos, ideias, e que se materializaram graças ao esforço da vida de algumas pessoas que não desistiram, mas que lutaram e trabalharam bastante para que as suas ideias se tornassem realidade. Então a primeira dimensão do avivamento, ela está intimamente ligada com este óleo derramado na cabeça, ou seja, uma mudança da maneira de se pensar, uma mudança na forma como você enxerga o mundo, como você vê as pessoas, como você contempla toda a criação de Deus. No livro de 1 Samuel, no capítulo 10, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: e tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça. Lá no versículo de número 6, a Bíblia continua a dizer: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um grande homem. Este texto está falando do grande personagem do Antigo Testamento, na era da monarquia, chamado Saul. Quando o Senhor Deus, ele faz uma chamada, uma vocação para Saul, através do ministério profético, sacerdotal e também como juiz de Samuel,
A Escritura diz que quando o Espírito Santo se apoderasse de Saul, ele se tornaria em um outro homem, ou seja, ele se tornaria uma outra pessoa, né? Uma maneira diferente de pensar, de agir. Ele não seria mais o mesmo, porque ele recebeu óleo sobre sua cabeça, não apenas de uma forma material, mas no sentido espiritual haveria uma mudança de entender as coisas. E essas mudanças acontecem quando a unção do Espírito Santo muda as mentes. Nos dias atuais, nós vemos por muitos lugares as pessoas chamando aquele ou este movimento de avivamento. Mas um avivamento que não produz uma mudança na mentalidade da pessoa, daquele que recebeu, daquela pessoa que recebeu, não pode ser chamado de avivamento. Não existe um avivamento verdadeiro, genuíno, se também não há uma mudança na mentalidade das pessoas, nas suas maneiras de agir, de se comportar, de falar, de se envolver com outras pessoas. Avivamento definitivamente é a presença do Espírito Santo de forma abundante na vida da pessoa, mas também uma mudança profunda na maneira de pensar, de ver, de agir neste mundo que nós vivemos. Então, a primeira dimensão do avivamento, nesta série de vídeos de 3 partes que nós vamos falar sobre as 3 dimensões do avivamento, é que o avivamento verdadeiro promove uma mudança na mente das pessoas, na maneira de pensar. Por isso você já não pensa mais como uma pessoa carnal, como uma pessoa mundana. Você não vai ser levado pela sua própria vontade, mas agora você é guiado sim pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5. Bom, aproveita que você está curtindo esse vídeo aqui, clica no botão se inscrever aqui embaixo, faça parte da nossa comunidade aqui no YouTube, se inscreva nesse canal, dá o seu like e aguarde o próximo vídeo. A segunda parte, daqui a pouco a gente vai estar lançando aí para vocês acompanharem essa série de 3 vídeos falando sobre as 3 dimensões do avivamento. Eu sou o pastor Léo Castro e te espero na próxima transmissão. Tchau!